Mais uma vez aqui estamos rapidamente para entrar em cheio na ministração da palavra do evangelho da incircuncisão. As pessoas falam, o que é incircuncisão? É o evangelho para o espírito, para a mente, para o seu espírito. E esse evangelho é aquele que está em vigor nos dias de hoje para os eleitos, para os gentios. E o tema desse estudo é bem importante. É um estudo, mais uma vez, um estudo que foi extraído de um ensinamento do nosso mestre, o nosso Alfonso Ortiz, lá de Costa Rica. Muito especial esse estudo também, eu agradeço a ele pela possibilidade de nós estarmos nesta parceria como irmãos que somos na fé, compartilhando uns com os outros este tema fundamental. Olha, show, maravilhoso. A Arca de Noé, tipo de Cristo. A Arca de Noé, vírgula, tipo de Cristo. O relato da Arca de Noé é uma poderosa tipologia de Cristo e sua obra redentora. Na antiguidade, Deus ordenou a construção de uma arca para salvar a Noé e a sua família do juízo que viria. Hoje, essa arca é o próprio Cristo, a única porta à salvação eterna. Cristo, Jesus, ele não disse eu sou a porta, ele não disse eu sou uma porta, ele disse eu sou a porta. E é exatamente esta tipologia da arca com Cristo, e você vai começar a desenvolver esse tema comigo aqui, olha, vai pegando os cortes que são muito importantes. Deus elaborou a arca com uma só porta, o que nos evidencia que há um só caminho para adentrar a salvação. E qual é esse caminho? Jesus Cristo. E ele disse, volto a repetir, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. João 10, 9. Não há outro meio, não há outra arca, não há outro refúgio fora de Cristo. Além do mais, uma vez que Noé e sua família entraram, Deus mesmo fechou a porta. Olha que interessante que é isso. Gênesis 7, verso 16. Isso simboliza que a salvação em Cristo é irrevogável. Quando Cristo ilumina o teu entendimento, quando Cristo abre a porta, ele sela você, o seu entendimento está selado. Então, você entra pela porta e ele vai lá e fecha, ou seja, quer dizer que ninguém pode tirar aquilo que você recebeu, só ele, e ele não vai tirar. Assim como na arca, ninguém podia sair, uma vez que a porta estava fechada, em Cristo estamos seguros para sempre. Isso quer dizer que você não pode perder a salvação. A salvação eterna você jamais perderá, nunca em momento algum. Paulo confirma isto em Efésios capítulo 1, verso 13, que diz assim: nele também vós, havendo ouvido a palavra de verdade, o evangelho de vossa salvação, que é o evangelho para o Espírito, o evangelho das 14 epístolas, o evangelho de Cristo ressuscitado, e havendo crido nele, olha, ouvir e crer. Ponto 3, vem agora. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Na verdade, este evangelho já nos foi entregue antes da fundação do mundo. Mas ali nós éramos apenas espíritos, não havia carne ainda em nossas vidas, não havia participação de carne e sangue, nenhum de nós. Então o evangelho nos foi dado antes da fundação do mundo e quando nós viemos aqui participar de carne e sangue é como se isto fosse bloqueado em nossas mentes, né? Mas nós já somos salvos, já viemos para cá salvos para sempre da salvação que se refere à salvação eterna. Fora da arca de Cristo só existe morte e destruição. Noé pregou por 120 anos enquanto construía a arca. Isso está lá em Gênesis 6:3. Um período, 120 anos, esse período representa
a paciência, a longanimidade de Deus e o tempo que ele dá à humanidade para que ela se arrependa. Este número também estabelece um limite para a vida humana, indicando que cada pessoa tem sua oportunidade para escutar a mensagem de salvação até o fim de seus dias. Então, 120 anos é o tempo limite que Deus estabeleceu para os homens. Então, nesse período, Deus dá a oportunidade para a pessoa entender o Evangelho. Depois desse tempo, a porta da arca se fechou pelo mando de Deus. Isso está em Gênesis 7,16. Então Deus foi lá e fechou a porta da arca com aqueles que estavam lá dentro, que ele escolheu, que ele elegeu. Isso simbolizou o fim da dispensação da graça e o encerramento definitivo da oportunidade de salvação. Leve isso para o campo espiritual. Hoje a porta está aberta ainda. Veja só, vamos lá. Voltando à Arca de Noé. Na arca entraram 8 pessoas. Ok? Um número que na Escritura simboliza uma nova criação. Olha que interessante isso. 8 é o número da regeneração e da ressurreição. É um novo começo depois do juízo. Assim como aqueles 8 foram preservados para dar origem a uma nova humanidade, em Cristo fomos feitos uma nova criação. E onde é que está essa nova criação em Cristo? Onde é que Paulo fala sobre isso? Busque lá em 2 aos Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura ou nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Esta nova humanidade, ela não está baseada na carne. Esta nova criação que Deus estabeleceu não está baseada, fundamentada na carne, nem na vontade humana. Não é você que quis, é ele que quis. Senão na obra de Cristo. Partiu dele. Ele nos circuncidou não com mãos humanas, senão com a circuncisão de seu espírito. Circuncidou, ele separou o nosso espírito da nossa carne e salvou o nosso espírito e nos deu iluminação para entender quem nós somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para ativar aquilo que nós já conhecíamos lá. Isso está lá em Colossenses 2,11. Também é significativo que na arca entraram animais de toda espécie. Lembra-se disso? Animais de toda espécie. Isto representa todas as paixões e desejos carnais que nós levamos como parte de nossa natureza adâmica. Então, quando Cristo colocou os 8 lá dentro da arca, Noé, sua esposa e os filhos com as respectivas esposas, somando 8, ele também colocou 2 animais de cada espécie dentro desta arca, e isto representa aqueles animais, a natureza animal de cada um de nós. A carne representa a carne, a vida carnal, a vida humana. Antes de entrar na arca, estes instintos dominavam o ser humano. Entretanto, veja que lá dentro da arca tudo foi harmonizado. Aqueles animais que entraram na arca, eles não criaram nenhum problema lá dentro. Por quê? Isto representa o fato de que você, mesmo estando em carne, sendo um espírito perfeito e estando vivendo ainda carnalmente falando, Cristo vive em você. Cristo está dentro de você. Então estas paixões que você tem, os desejos enganosos que você tem na sua carne, no seu corpo, eles se sujeitam à autoridade de Cristo que está vivendo em você. Você é o templo do Espírito Santo. E por isso estas paixões ficam subordinadas ao seu espírito aí. O Senhor não nos deixa como nós somos na velha natureza, senão que o Senhor nos transforma em uma nova criatura governada por seu espírito e não pela carne. Isso está lá em Romanos 8, 9. Quando o juízo passou e as águas baixaram, agora voltando a falar da arca de Noé, os que estavam na arca emergiram para uma nova terra, livres do pecado
e da corrupção do mundo anterior de onde eles vieram. Assim será também conosco em Cristo. Nós seremos guardados, já estamos, e transformados. E na mente nós já estamos transformados também. E quando este mundo passar, nós entraremos na plenitude da vida eterna com ele. Por isso, Cristo disse que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé, quando o dilúvio levou a todos e somente 8 pessoas herdaram a terra. Isso está em Mateus 24, 37 a 39. A arca de Noé foi o refúgio de um mundo condenado. Hoje, Cristo é o nosso refúgio e salvação. E se você olhar para o mundo de hoje, especialmente, ele se assemelha muito ao tempo de Noé, em uma proporção muito maior. Hoje, Cristo é nosso refúgio e salvação. Não há outro nome dado aos homens em quem possamos ser salvos. Isso está lá em Atos 4:12. Não existe nome acima do nome de Cristo, além do nome de Cristo, através do qual possamos ser salvos. Entremos então pela única porta, que é Cristo. Não existe outro. Submetamos nossa natureza a seu governo. O governo de Cristo não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. O sistema religioso hoje, está estabelecido principalmente em cima de Jesus de Nazaré, com seus costumes, com seus rudimentos, com seus ritos religiosos, porque Jesus veio dentro de uma religião chamada judaica, o judaísmo, e ele teve que cumprir aqueles mandamentos, todos eles, 613, e na cruz ele fez isso. Quando ele se entregou na cruz e disse, está consumado, ele disse ali que aquilo tudo terminava por ali. Então hoje, nós temos que entrar pela única porta, que é Cristo ressuscitado. O Cristo depois da cruz. Porque só com Cristo depois da cruz, em nosso entendimento, que já vive dentro de nós, hoje, no Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus que vive em nós, somos templo dele, é a única maneira de nós vivermos como uma nova criação para a sua glória eterna. Conclusão deste breve, objetivo e direto ensinamento. Cristo é nossa única esperança de salvação. Não existe outra. A história da Arca de Noé é mais que um relato do passado. Tem pessoas que fazem filmes, fizeram filmes sobre isso, fizeram desenhos animados sobre isso. Não é? Isso ficou na história, a Arca de Noé. Só que, muito mais do que um relato histórico, a Arca de Noé é uma sombra profética de nossa salvação em Cristo. Assim como fora da arca só havia morte e destruição, fora de Cristo não há salvação. Nele estamos seguros, protegidos e redimidos. Hoje, a porta de sua graça segue aberta. Você está sendo convidado a entrar pela porta da graça. Eu declaro que os olhos do teu entendimento são iluminados para entender isso que nós estamos colocando a você agora, para que você compreenda, através desse paralelismo que nós estamos fazendo com a Arca de Noé. O que nos importa hoje é que a porta da salvação, a porta que é Cristo, está aberta para você. Assim como Deus esperou nos dias de Noé, ele também está hoje nos chamando à reconciliação. Não ao arrependimento, porque ao arrependimento seria se você tivesse pecado em sua vida, e você não tem. Não há mais pecado, não há pecado no mundo. Cristo na cruz, ele tirou o pecado da terra completamente. Então a mensagem da graça hoje é a mensagem de reconciliação, reconcilie-se com Deus, né? Mas chegará o dia em que, assim como no dilúvio, a porta se fechará. É claro que sim. Jesus nos adverte em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Olha,
A porta larga, ela representa, na verdade, uma infinidade de portas. O mundo apresenta muitas portas. Até mesmo dentro da graça, daqueles que se dizem pregadores da graça, existem muitas opções para você entrar. Não é? São muitos que entram por elas. Mas aí o verso 14, ele especifica. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. O caminho que leva à vida, aqui não está falando de salvação eterna, porque você já é um eleito de Deus para sempre, aqui está falando do reinado em vida. Para você reinar em vida, somente o Evangelho da Graça, somente Cristo ressuscitado é a única esperança para você. Não existe religião no mundo que te leve a reinar em vida. Não existe filosofia humana que te leve a reinar em vida. Não existe ciência humana que possa levar você a reinar em vida. Assim como não existe nenhum tipo de filosofia ou religiosidade que possa ser comparada ao que a graça apresenta. Então hoje nós podemos decidir: estamos dentro da arca em Cristo ou estamos fora, ignorando o seu chamado? Quantas vezes você já deve ter ouvido esta mensagem, e eu estou falando com você, que tem nos acompanhado no nosso canal, no YouTube ou nas redes sociais. O tempo da graça segue aberto, mas esse tempo não é para sempre. Não se deixe levar por labirintos. Há muitos caminhos que podem levar a tua mente a um labirinto, onde você fica rodando para lá e para cá, ouvindo um monte de informações, até mesmo informações religiosas, ou até mesmo informações daqueles que se dizem pregadores de graça, que na verdade não te dão respostas, não te satisfazem, não te consolam. O único evangelho que consola você é o evangelho extraído da fonte, do próprio trono da graça. Então eu posso te convidar e posso te garantir que aquilo que nós estamos ensinando para você hoje, em nosso canal, em tudo que você tem à sua disposição aqui, é a fonte verdadeira, fiel, do que você precisa saber para reinar em vida, em toda e qualquer circunstância da sua vida. Então eu te recomendo, permaneçamos em Cristo, eu e você. Cristo, o que ressuscitou. Nossa arca de salvação é Cristo ressuscitado. E levemos esta mensagem a outros. Nossa missão é essa, a minha missão é levar esta mensagem a outros, e a sua também, antes que a porta se feche. Quando se fala que a porta se fecha, as mentes de muitos estarão fechadas para este evangelho, porque o mundo tem muitas ofertas e informações, especialmente através da internet, onde a mente ela é levada a decidir para que lado ela vai. E é importante que você defina em sua mente, que o seu coração esteja iluminado. Eu recebo esta palavra e declaro que você também diga: olha, eu recebo que a minha mente esteja iluminada, que o Senhor converta o meu coração, a minha mente, meu espírito, para que eu possa entender e entrar por essa porta extraordinária do Evangelho da Graça. Conte com a gente, conte conosco, conte com o nosso ministério, conte com esta palavra que tem sido ministrada a você. Tudo que nós ensinamos está nos canais, está nas redes sociais, as quais você já tomou conhecimento. Se não tomou conhecimento, inscreva-se, acesse e seja feliz para sempre, reinando em vida com Cristo em seu coração, aquele que ressuscitou. Diga: eu recebo esta palavra e eu declaro a você uma semana extraordinária, dia a cada dia, melhor do que o outro, porque hoje é o melhor dia da sua vida. Diga isso também e viva em paz. Descanse, reine sobre tudo e que os anjos do Senhor estejam te servindo em todo momento. Abençoado e abençoada com todos os Deus. Até a próxima. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook
www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.